Eu queria pedir a você que, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo... Nós vamos ler o último versículo do capítulo 4. Aliás, o penúltimo, o 36 e o 37. Os dois últimos versículos. E depois vamos ler os primeiros 11 versículos do capítulo 5. E eu queria pedir a você que, por favor, depois disso, deixe a sua Bíblia aberta aí em Atos, que nós vamos dar uma olhadinha neste livro nesta noite. E antes de lermos a palavra de Deus, eu queria pedir a você que estenda a sua mão sobre minha vida. Porque se o Espírito Santo de Deus não nos falar nesta noite, nós não ouviremos a voz de Deus. Nós apenas somos instrumentos do Senhor. E que Ele use as nossas vidas e que nós sejamos abençoados por Sua palavra nesta noite. Ore por mim, por favor. Pai Santo, aqui estou em Tua presença. Tu conheces o meu coração, Tu sabes, ó Deus, de tudo que se passa em minha mente, dos meus sentimentos. Tu sabes todas as coisas que o Senhor falou à minha mente no decorrer desta semana. Nada te é oculto, Senhor. Nada te é oculto. Oh Deus, em nome de Jesus, aqui está a Tua igreja mais uma vez reunida. E a Tua igreja precisa ouvir a Tua voz, Senhor. A Tua igreja precisa ser ensinada por Ti, ser consolada, ser edificada, ser exortada, ser repreendida, se esta for a Tua vontade, ó Deus. Nós precisamos desesperadamente ouvir a Tua voz. Nós precisamos do Teu toque, do Teu mover, porque sem a Tua ajuda, sem a Tua presença, sem a Tua voz, nós nada somos, Senhor. Por isso clamamos que o Senhor venha e fale-nos nesta noite, uma vez mais. Ensina-nos, Senhor, a Tua palavra, faça-nos ouvir a Tua voz, é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler esse texto? Já deve estar aí projetado, né? Você pode acompanhar, se desejar, pelo Data Show. Eu leio na NVI, na versão NVI. Um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, reteve parte do dinheiro para si, sabendo disto também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isto, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão às portas os pés do que sepultaram o seu marido,
e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Uau! Que texto, hein? Parece que aqui nós nos encontramos de novo com o Deus do Antigo Testamento. Aqui, já na Igreja de Cristo. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês, antes de nós irmos ao texto. Na verdade, eu vou dizer algumas coisas antes de irmos ao texto. Mas a primeira delas é o que eu não vou falar. Por exemplo, eu não vou falar do que significou esta igreja primitiva, ou esta igreja nascente, vender os seus bens e entregar tudo aos pés dos apóstolos. Nós não vamos entrar nesse mérito. A gente poderia fazer um estudo aqui, analisar se foi bom, se não foi, por que fizeram, mas nós não vamos entrar nesse mérito. A outra coisa que eu não vou falar também nesta noite é sobre o rigor do juízo de Deus. Porque meu pai, eles mentiram. Já pensou se Deus fosse matar todo mundo que mente? Mentiu, pabum. Vai, acabou a igreja. Porque a própria palavra diz que quem fala que não mente é mentiroso, nega a verdade da palavra. Então, eu não vou falar do rigor aqui, do juízo de Deus também não. Não é isso que eu quero falar. Daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho sobre esses 3 personagens. Mas antes de falar deles, eu não sei se os meninos aí do Data Show vão conseguir me acompanhar. Nós vamos dar uma visitadinha nos primeiros 4 capítulos, até chegarmos aqui, neste texto que lemos, de Atos. Porque eu não sei se você leu Atos recentemente, e se você se lembra de tudo o que aconteceu aqui. Então eu vou contextualizar você até chegarmos nesses 2 episódios aqui. Lucas começa esse seu livro, que é o segundo que ele escreve. Ele lembra o seu destinatário do primeiro livro que ele já havia escrito. Se você for lá no capítulo 1, no iniciozinho, você vai encontrar Lucas falando disso. E logo em seguida ele diz da morte de Jesus, do tempo que Jesus passou ali com os seus discípulos, dando provas de que ele estava vivo, ensinando-os, advertindo-os. E Lucas então fala da ascensão de Jesus e depois, lá no Monte das Oliveiras, ele relata que Jesus disse aos seus discípulos: olha, vocês voltem para Jerusalém. Se você for comigo lá no capítulo 8, no versículo 8 do capítulo 1, você vai encontrar esta afirmação na palavra de Deus. Mas vocês receberão poder, e aí eles deveriam voltar a Jerusalém, né? Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois da ascensão de Jesus, então eles voltam a Jerusalém, como o Senhor os havia instruído a fazer, e ficaram ali em Jerusalém, aguardando o que seria o Pentecostes, o dia que o Espírito Santo seria derramado sem medida sobre toda a carne, como de fato o foi, e isto acontece no capítulo 2 deste mesmo texto de Atos. Lucas nos conta que eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. E aí esse advento da descida do Espírito Santo impactou demais aquela comunidade. Aconteceu de forma visível e audível. Um vento
forte sobreveio, e línguas como que de fogo pousaram sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E o texto nos diz, lá no verso 4 do capítulo 2, que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava a falar. E tinha muita gente reunida naquele lugar. E aquelas pessoas de diferentes partes do mundo os escutava falar em suas próprias línguas, adorando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E outros pensaram que eles estavam embriagados. E aí Pedro se levanta e fala, não, é muito cedo, é 9 horas da manhã. Nós não estamos embriagados. Vocês precisam entender que o que aconteceu aqui foi o que profetizou o profeta Joel. E ele disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e suas filhas profetizariam, e os jovens teriam visões, e os velhos sonhariam, e os meus servos e as minhas servas também seriam cheios do Espírito. E eles foram cheios, como de fato aconteceu naquele dia, e aquele povo foi impactado com aquele mover. Se eles estavam reunidos em um quarto fechado, o movimento foi tão grande, o poder foi tão grande, que eles saíram para a rua e toda aquela multidão de gente ali pôde ver o agir e o derramar e o poder do Espírito Santo caindo sobre aquele povo, aqueles homens e aquelas mulheres. Bom, e Pedro levantou, ainda aí mesmo no capítulo 2, a palavra continua nos dizendo que Pedro se levantou, agora aquele covarde, que havia pouco tempo negado a Jesus, com medo, desencorajado, desanimado, se levanta diante daquela multidão ali presente e anuncia o que de fato havia acontecido. E ele diz para aqueles homens, olha, esse que vocês mataram há pouco tempo, ele era o Messias, o Cristo de Deus, e vocês não reconheceram isso, e vocês o mataram. Vocês o entregaram à morte, vocês o crucificaram, mas o túmulo não o pôde reter, a morte não pôde segurá-lo, ele ressurgiu e ele está vivo. E que lindo o que acontece naquela noite, porque aquelas pessoas ficaram aflitas. Elas não ficaram aflitas somente porque haviam matado Jesus, somente porque haviam crucificado o Senhor, o haviam entregue à morte. Elas ficaram aflitas porque elas disseram, o que nós vamos fazer agora? Como poderemos ser salvos? E Pedro respondeu, lá no 38 ainda do 2, arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito. E a palavra nos diz que quase 3.000 pessoas foram salvas naquela pregação poderosa de Pedro. E aí, Lucas, pela primeira vez aqui nesses 4 primeiros capítulos, porque ele vai retomar isso. Veja que lindo o retrato desta igreja nascente que Lucas pinta. Versículo 42 do capítulo 2 diz assim, aqueles cristãos, aqueles que receberam o poder do Pentecostes, aqueles que já haviam ouvido a pregação de Pedro, eles agora se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo,
partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Ô igreja boa, hein, pastora Clédia? Ô lugar bom de estar. Eu penso que assim vai ser o céu. Às vezes a gente fica pensando que o céu vai ser assim, branquinho, a gente com as asinhas, sentados numa nuvenzinha, tocando uma harpazinha e adorando ao Senhor. Eu não sei, acho que vai ter harpa mesmo, vai ter saxofone, vai ter trompete, vai ter violão, vai ter tudo para a gente adorar e bendizer o Senhor. Mas o céu é isso. Que igreja linda! Que retrato lindo Lucas pinta desta igreja nascente. Uns cuidando dos outros, uns amando aos outros. Uns segurando a dor e a tristeza dos outros. Mas Lucas continua nos falando no capítulo 3. É interessante que é uma visão panorâmica, né? Vocês estão vendo. A comunidade dos cristãos era assim, é bem macro mesmo, bem grandão. Aí lá no capítulo 3 você vai encontrar a cura de uma pessoa portadora de necessidades especiais. Algumas versões diz um coxo. Aqui a minha versão, eu não gosto muito desse termo, acho tão feio. Um aleijado diz, né? Um mendigo, olha aqui o título da minha, ainda bem que título não é inspirado, pastora Clédia. Título foi dado pelos homens, viu? Porque esse aqui, por exemplo, eu não gosto não. Ele diz assim, ó, a cura de um mendigo aleijado. Pesado, né? Mas a história é bonita. Pedro e João, vamos ver se vocês seguram aí, meninos. Foram ao templo orar, como de costume, como eles faziam sempre. E quando eles estavam chegando ali, entrando no templo pela porta formosa, um aleijado, um coxo, um deficiente físico, um portador de necessidades especiais, desde o seu nascimento, que estava sendo colocado ali, a Bíblia diz assim, que ele estava sendo colocado, e vendo Pedro e João, eles pensaram, opa, ele pensou, né, agora que eu vou ganhar um dinheirinho para eu comer hoje. E aí Pedro e João olharam bem para ele e disse, olhe para nós. E ele ficou animado, certamente. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Mas Pedro e João disse, nós não temos ouro e prata, mas no nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E o homem deu um salto e saiu andando nos seus próprios pés. E foi um alvoroço, porque eles entraram no templo. O homem coxo, o homem deficiente, aquele portador de necessidades especiais, entrou junto com eles. E o alvoroço aconteceu. E Pedro começou a pregar para aquele povo, porque agora Pedro não perdia a oportunidade. Ele começou a pregar para aquele povo. E é interessante que lá no finalzinho do versículo 12, Pedro diz assim, por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito este homem andar por nosso poder ou piedade? Pedro traz aquele povo a realidade, falou, não foi João, não fui eu, nós não somos capazes de nada, nós não temos poder para nada, quem fez isso foi Deus, foi Jesus Cristo, foi o Senhor que botou este homem de pé e o fez andar em suas próprias pernas. Ele dá glória a Deus, ele exalta o nome do Senhor. E aí Lucas continua nos contando que isso gerou um alvoroço na mente e no coração das autoridades, dos líderes religiosos. Eu imagino que eles falaram assim, agora danou-se tudo. Porque a gente matou Jesus, a gente pensou que o negócio estava resolvido, e esse Pedro agora levanta com esse João e põe esse mendigo, todo mundo conhece que é mendigo desde nascença para andar, e o que a gente faz com esse negócio? Bota os homens na cadeia, manda lá, prendam Pedro e João. E prenderam mesmo. E os dois passaram uma noite na cadeia, você pode ler o texto depois. E no outro dia eles vão dar satisfação, né, aos líderes religiosos. Ainda aí no capítulo 3. E eu tinha esquecido de dizer a vocês que nesse dia aqui que Pedro pregou pela segunda vez, depois da cura do paralítico, do coxo,
quase 5.000 pessoas recebem a Jesus, e recebem Jesus desesperadas também, aflitas, e a igreja só crescendo, e a igreja só se multiplicando. Esta igreja nascente, cheia do poder de Deus. E aí acontece que Pedro vai lá, explica, prega de novo para aqueles líderes, né? Fala para eles que era Jesus que tinha feito aquilo, e eles dão um jeito, vocês têm que ficar calados. Calem a boca. Porque se vocês não calarem a boca, esse negócio não vai dar certo. E aí lá no versículo 19, eu já estou no capítulo 4. Lá no 19, Pedro e João responderam. Julga os senhores. Depois que eles mandam Pedro e João calar a boca, né? Não prega, não fica caladinho. Eles estavam com medo. Porque ninguém podia negar o grande feito que havia acontecido. Havia ocorrido um milagre e eles não tinham como negar. Eles temiam. Mas eles tentam intimidar Pedro e João. E aí eles respondem os dois ousadamente. Lá no 19. Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ou seja, Pedro e João falou, me desculpem a expressão, vocês se danem. Nós vamos pregar que Jesus morreu, mas ele ressurgiu e ele está vivo, assentado à destra de Deus, e ele voltará para tomar para si sua noiva. E hoje é anunciado que o reino de Deus chegou. E nós não vamos nos calar, nós vamos continuar falando. E eles tentaram intimidá-los e tiveram que mandar os apóstolos irem embora, e eles foram e se encontraram com os irmãos e oraram, e a casa tremeu, e houve alegria, e houve júbilo. E aí, já no 32 do capítulo 4, Lucas volta a descrever a igreja nascente, esta igreja maravilhosa, esta igreja poderosa, que não podia ser detida, que não podia ser parada, porque a mensagem do evangelho ia penetrando os corações à medida que aquela igreja falava com sua vida do amor de Jesus Cristo, falava com os seus atos, com seus corações e com tudo que tinham do amor de Jesus Cristo. Aí de novo Pedro fala, aliás Lucas fala, que da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. E de novo reforça esta igreja maravilhosa, unida, onde não havia ninguém superior ao outro. Eles compartilhavam das necessidades uns dos outros. Eles iam de casa em casa repartindo o pão. Havia amor, havia união, havia fraternidade, havia consideração, havia respeito. Mas sabe que quando eu lia esse texto e o Espírito Santo o trouxe ao meu coração, dessa visão panorâmica da igreja, porque aqui Lucas fala dos apóstolos, do que eles fizeram, mas agora, no versículo 36 do capítulo 4, é como se Lucas acendesse um holofote sobre a vida de um dos participantes daquela igreja, ou, para ser mais precisa, de 3 dos participantes daquela igreja. Daquela multidão de gente que já estava servindo ao Senhor, amando ao Senhor, caminhando com o Senhor, Lucas acende o holofote sobre a vida de 3 pessoas. E eu quero falar um pouquinho delas agora. Eu quero falar um pouquinho de Ananias e Safira em primeiro lugar, e depois de Barnabé. Que interessante isso aqui. Por que eu os contextualizei? Porque Ananias e Safira eram possuidores de uma propriedade. Eu não sei o quão valiosa era esta propriedade, mas certamente havia ali entre aquela comunidade cristã um fundo que atendia a necessidade daquele povo. E como nós lemos,
recursos já estavam sendo levantados para atender às necessidades de quem precisasse. E aí, Ananias e Safira, que queriam sair de bons, que queriam pagar de generosos, que queriam parecer justo aos olhos dos homens, que queriam ser reconhecidos, venderam a propriedade. Mas é interessante, se você for analisar, e quando você estuda a palavra de Deus no original, os especialistas nos dizem que o texto nos leva a entender que eles ficaram conjecturando, eles estavam macumunados nesta mentira, neste engano e nesta falsidade. É interessante, igreja, que aqui é um povo que foi afetado recentemente pelo Espírito Santo de Deus. Se você não gosta da palavra afetado, um povo que foi ungido, um povo que foi cheio, um povo que experimentou o derramar, um povo que viu o Espírito Santo vir sem medida. Esta era a comunidade. E aí surgem duas pessoas do meio desta comunidade e tentam mentir, enganar. E aí eu fico pensando, o que Lucas queria? Ele queria mostrar que numa igreja onde há poder, que numa igreja onde há milagres, que numa igreja onde vidas são salvas e são transformadas, que numa igreja onde o povo é tocado, pode ter gente que não esteja comprometida com Deus, que não seja impactada pelo poder de Deus, que não ande na presença de Deus, que não escute Deus, que tente mentir e que ande no engano. E Ananias e Safira tentaram fazer isso. Eles não ouviram, porque a Bíblia diz que essa igreja andava no ensino dos apóstolos. Essa igreja ouvia os ensinos e os praticava. Se os apóstolos já tivessem dito para eles lá do que Jesus havia dito em Mateus 6, eles ignoraram. Porque sabe o quê? Eles se relacionavam com Deus, não como um Deus juntinho deles, mas como um Deus distante, a quem eles podiam enganar e para quem eles podiam tentar mentir. Eles não tinham escutado o que Jesus tinha dito dos hipócritas. Jesus tinha dito assim lá em Mateus 6, os hipócritas, eles ficam em pé na sinagoga orando, eles oram nas esquinas para serem vistos pelos homens. E aí dos homens eles recebem a recompensa, porque não de mim, mas não é assim que vocês vão fazer. Vocês vão entrar para o seu quarto, vocês vão bater a porta atrás das suas costas, e vocês vão botar o seu joelhinho, o seu rostinho, a sua carinha no pó, e vocês vão buscar a mim, e eu que sou o Senhor, eu os vejo em secreto, e em secreto eu os recompenso. Não há necessidade de hipocrisia, de engano, de aparecer, de se mostrar. Eu vejo os corações, eu vejo as mentes, eu vejo. Eles não tinham escutado o que havia sido dito dos líderes religiosos e dos fariseus, se você for a Mateus capítulo 23, que eles gostavam das suas roupas pomposas, que eles buscavam os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de destaque nos banquetes, porque eles queriam aparecer, e por isso aqui eles querem pagar de bom. E aí Pedro pergunta: Ananias, quando foi que você deixou Satanás encher o seu coração a ponto de você se esquecer quem é Deus? Você está tentando enganar a Deus, porque a Deus não se mente, irmãos. E aí eu fico pensando, que triste que seria se aqui em nosso meio um holofote se acendesse sobre a cabeça de alguém que tenta viver enganando a si mesmo, porque a Deus não se engana, que brinca com o pecado,
que não entende que o fim do pecado é a morte, é a destruição. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 31, nos diz o seguinte: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ah, igreja, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com a aparência. Esses dias eu falei para minha corretora favorita aqui, né, da igreja, a Cris. Eu ando com problemas com os temas ultimamente. Eu disse para ela. Eu tinha pensado em dar, eu nem falei do título, né? Um título a essa mensagem assim, ó. Parece, mas não é. Aí eu falei, até que no início eu gostei, sabe? Foi o primeiro que veio. Mas depois eu falei, nem, tá bom não. Aí eu não perguntei, Cris, de novo. Cris, o que você acha? Parece, mas não é. Interessante, Lucas, também no seu evangelho, capítulo 18, quando ele está falando da parábola do fariseu e do publicano, ele diz assim, do fariseu. Ele ficava em pé, batia no peito e dizia assim: eu dou os meus dízimos de tudo que eu ganho. Não escapa Natura, Raco, Rinodê, não escapa brincos, não escapa nada. Eu ganho, eu entrego. E ele orava, né, dizendo, e eu oro todos os dias e tem mais. A lei nem mandava jejuar, pois ele jejuava era 2 vezes por semana, irmão Estevão. E ele diz, eu faço isso. E Jesus ali de perto, né, observando. Aí vem o danado do publicano, o pecador, o safado. Aí ele abaixa a sua cabeça. Quem sabe agora bate no seu peito e fala, eu sou miserável, Senhor. Eu não sou nem digno de olhar para ti. E aí Jesus observando, ele diz, aquele voltou do jeitinho que ele veio, com tudo que ele deu para casa sem ser justificado, e este outro foi. Igreja, uma igreja afetada pelo Espírito Santo de Deus, ela quando erra, se arrepende, se humilha, bota o joelho no pó e diz, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador, e se não for a tua mão sobre a minha vida, eu pereço, eu morro. Mas Ananias teve a oportunidade, igreja, e Safira também, porque vocês viram, Pedro os testou, né? Sabe que eu li, e eu não sei se os estudiosos aí, os especialistas, aqueles que se debruçaram sobre as Escrituras há tanto tempo, eles não conseguem também saber. Se chegou lá um informante a Pedro e falou, Pedro, olha a intenção dos cabras lá, eles vão vir daqui a pouquinho. Ou se foi o Espírito Santo de Deus que olhou para Pedro e falou, Pedro, te cuida porque vem Ananias e Safira. O fato é, nada fica oculto aos olhos de Deus e Ele traz a luz. Ele traz luz sobre o pecado, igreja. Não vamos brincar com isto. Não vamos pensar que isto não tem consequência. Não vamos pensar que isto fere e ofende o coração de Deus. Esse homem e essa mulher morreram com um juízo imediato de Deus sobre a vida deles. Porque tentaram enganar, porque tentaram mentir, e porque deixaram o diabo encher o seu coração. Porque queriam ser ou parecer que eram algo que não eram. A Bíblia nos diz, e aí os estudiosos dizem, lá no original, que Ananias poderia ter resistido à forma como Pedro fala com ele. Ele poderia ter escolhido dizer não ao diabo. Quando o diabo começou a falar em sua mente, ao seu coração, olhe para o lado, veja o que o fulano entregou, veja o que o fulano fez. Você sabe que eu fico pensando, porque aqui a questão não era o valor. Aqui a questão não era o dinheiro. Pode até ser que o pouco que o Ananias entregou, isso é uma conjectura, fosse até maior do que o Barnabé deu. Mas a questão não estava no valor, a questão estava na atitude, a questão estava no coração daquele homem
que brinca com o pecado, que escuta a voz do diabo e que não se rende a Deus. Igreja, não faça isso. Não brinque com o pecado. Não pense que isso é coisa de somenos, que não tem valor. Olhe para a tua fraqueza com seriedade. Derrame-se na presença de Deus. Peça a ajuda do Senhor e siga em frente. Mas eu quero falar um pouquinho de Barnabé. E eu vou falar rapidamente. Barnabé, aqui não se fala muito dele. Se fala muito mais de Ananias e Safira, 11 versículos. E de Barnabé são apenas 2. Ele era de Chipre. Ele era chamado pelos apóstolos, ele era José. Ele era chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa encorajador. E ele vendeu a sua propriedade e ele entregou tudo aos pés dos apóstolos. Mas, igreja, que tremendo homem era Barnabé. Quando nós continuamos lendo o livro de Atos, e você pode seguir um pouquinho à frente, lá no capítulo 9 de Atos, se você for aí no finalzinho, no versículo 27, sabe o que acontece? Aqui Saulo já havia se convertido. Você se lembra da história de Saulo, não é verdade? E aí, já havia passado um tempo talvez até considerável, e Paulo agora a Jerusalém, e todo mundo fica desconfiado. E diz assim, esse cabra, esse blasfemo, que perseguia a igreja, que arrastava crente, que tinha ido para Damasco justamente para fazer isso, vem agora pagar de bonzinho com a gente. Com a gente não vem não. E aí esse encorajador, esse cabra tocado por Deus, transformado, cheio do Espírito Santo de Deus, ele chega lá e diz assim, então Barnabé, versículo 27 do capítulo 9, então Barnabé o levou a Saulo, a Paulo, aos apóstolos, e contou-lhes como no caminho Saulo vira o Senhor que ele falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome do Senhor. Aqui é Barnabé. Pega o grande Paulo e o introduz na comunidade dos apóstolos. O encorajador. Se você segue um pouquinho mais, você vai ver que quando a igreja se falha por causa da perseguição e chega em Antioquia, a Barnabé é mandado para Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, o encorajador encoraja os crentes, anima os crentes, fortalece a fé do povo ali, os anima a seguir em frente, diz para eles não perderem a confiança em Deus. Mas sabe o que mais que Barnabé faz nesse momento? Saulo estava em Tarso a essa altura. Ele havia já deixado Jerusalém há muito tempo. E aí, ele estava nas sombras. Nesse período não se escuta falar de Saulo para nada. Mas sabe o que acontece com Barnabé? Ele viaja de Antioquia até Tarso. Uma viagem de 6 meses. E de novo os escritos nos originais nos dão conta que Barnabé procurou Saulo cuidadosamente até encontrá-lo e o trouxe para Antioquia. E juntos eles animaram os irmãos. Barnabé, o encorajador, o afetado pelo Espírito Santo, o tocado pelo Espírito Santo, o movido pelo Espírito Santo. E aí, depois de um tempo, como vocês sabem, esses homens são enviados ao campo missionário, Barnabé e Paulo. Outra coisa muito interessante sobre Barnabé aqui. O oposto do Ananias. Porque é interessante, quando você estuda, você vê que a ordem como apareciam os nomes era muito importante no contexto judaico. Então, quando eles são enviados, Barnabé aparece primeiro, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Mas depois de um tempinho é Paulo e Barnabé. E Barnabé não se incomoda.
E Barnabé continua fazendo a obra juntamente com Saulo, porque ele não queria aparecer, ele queria que o nome do Senhor fosse glorificado e exaltado e que o reino de Deus avançasse. E é tão interessante como esse homem não queria aparecer, que eu acho que é lá no capítulo 14, quando eles chegam em Derbe e Listra, é lá mesmo, no capítulo 14. De novo acontece um milagre, um paralítico anda. E aquele povo que não conhecia a Jesus ainda, eles querem adorar Paulo e Barnabé. Eles os chamam de deuses. E eles dizem, os deuses estão entre nós. E eles trazem bois e coroas de flores. E querem adorar a Paulo e Barnabé. E sabe o que acontece com esses dois homens? Barnabé, inclusive, eles rasgam as suas roupas e eles dizem para aquele povo, não cometam tal loucura. Rasgar a roupa significava uma atitude de aflição. Nós não queremos ser adorados, nós não podemos ser adorados, nós não fizemos nada. Quem fez isso foi Deus, quem faz as coisas é Deus. E Jesus já disse isso. E o irmão Paulo publicou isso há poucos dias no nosso Facebook. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Paulo e Barnabé sabiam disso. E eles não queriam aparecer. E eles rasgam as suas roupas. E eles dizem, foi justamente para arrancar vocês dessas coisas vãs que nós lhes viemos pregar o evangelho. É muito interessante, igreja, como Barnabé não tinha intenção nenhuma de aparecer. Olha, é a última que eu vou lhes contar. Quando Paulo convidou Barnabé para sair na segunda investida missionária, na verdade, no primeiro momento ele queria visitar os irmãos e fortalecer a sua fé. Aí acontece um episódio muito interessante. João Marcos tinha acompanhado, os tinha acompanhado na primeira viagem missionária, mas tinha ido embora antes do tempo. E isso não tinha agradado a Paulo. E aqui Barnabé diz assim, vamos levar o João Marcos conosco. Paulo, sanguíneo, fala assim, não levo não. Ele abandonou a gente da outra vez e ele vai abandonar de novo. E eu não quero esse cabra safado junto comigo. Não quero. E Barnabé, mas vamos levar o menino. Nós temos que ensinar ele a servir, nós temos que discipulá-lo. Vamos levá-lo? Não levo. Comigo ele não vai. Ele nos abandonou da primeira vez e vai acontecer isso de novo e eu vou ficar muito aborrecido. E os dois se desentenderam de tal jeito que não teve solução. Um foi para um lado e o outro foi para o outro. E eu fico imaginando Barnabé dizendo assim, pois bem, Paulo, então você faz o seguinte, segue a tua jornada, porque eu tenho uma obra com esse menino aqui. Eu vou ensiná-lo a ser um homem de Deus, a servir ao Senhor, a amá-lo, a caminhar com Ele. Ai, que tremenda obra Barnabé fez, porque quem é Marcos? É tão grande o potencial deste homem que foi discipulado, que foi cuidado, que foi acompanhado nos bastidores por João Marcos, que lá no finalzinho da vida de Paulo diz assim, manda-me trazer João Marcos, porque ele me é útil na obra que eu ainda tenho a realizar. Igreja, nós não precisamos viver dos holofotes. Nós não precisamos viver nas plataformas. Esta igreja, como foi muito bem pregado aqui hoje de manhã, tem tanto espaço para servir, tem tanta coisa para se fazer. Às vezes, é um pequeno grupo, numa segunda, numa terça, numa quarta, onde estão 4, 5, 6, 7 reunidos, e a palavra é pregada, e as pessoas são amadas, e as pessoas são cuidadas, e são ensinadas, e elas avançam na sua fé. Às vezes, é um sopão que é distribuído na rua, para pessoas que não têm o que comer. Para quem não tem o que vestir também é distribuído uma roupa, uma vestimenta, um calçado. Ninguém vê. Não há holofote, não há brilho, não há glamour em sair nas ruas de Brasília acolhendo o que é o indigente, o mendigo, o abandonado, o desprezado.
Mas Deus vê a sua obra, meu irmão, e o Senhor que vem em secreto recompensará. Às vezes é um joelho dobrado no chão, intercedendo pela igreja, clamando a misericórdia do Senhor e pedindo: Deus, guarda aquele povo de pecar contra ti. E o Senhor vê. Às vezes é uma porta de hospital, abrindo-se uma após a outra, ninguém vendo, e uma mão imposta sobre a cabeça de um enfermo, dizendo: Deus tem poder para te levantar. E quantos já não foram levantados pelo poder, pela misericórdia e pela graça do Senhor? Às vezes é aqui na frente, cantando e adorando ao Senhor, após horas e horas de ensaio. Às vezes, é pregando esse microfone e anunciando a palavra do Senhor, depois de se debruçar pela palavra, sobre a palavra do Senhor, e clamar a direção, a misericórdia, a unção do Espírito Santo sobre a vida de quem tem esta tão responsável e difícil tarefa que é pregar a mensagem do Evangelho. Às vezes ensinando os casais que estão em crise, em conflito, em luta, a caminharem num caminho melhor, um caminho de vida, um caminho de restauração, um caminho de amor, um caminho de comunhão. Às vezes é ministrando aos pais que não conseguem mais achar o caminho da amizade, do carinho, do aconchego, do peito disponível para o filho. Às vezes é ensinando o filho a dizer: seja mais carinhoso, deixe essa preguiça para lá, ajude seus pais, fale uma palavra de elogio, ame a Deus. Às vezes é evangelizando nas ruas. Tantas coisas que podem ser feitas aqui, igreja. E nós não podemos querer desejar os holofotes. Nós não podemos desejar apenas o brilho. Nós precisamos caminhar no caminho do Senhor. Nós precisamos ser como um Barnabé, disponível para Deus, afetado por Deus, um encorajador que fora encorajado pelo Espírito Santo de Deus e que não conseguia mais ficar quieto, sem se levantar e sem proclamar o nome do Senhor, ainda que fosse nas sombras. Ainda que fosse 6 meses viajando por terra ou em barco para buscar o homem de Deus para acompanhá-lo na grande tarefa que era proclamar o nome de Jesus Cristo. Nós vemos nesta noite que há 2 possibilidades. A de ser um homem afetado, uma mulher afetada por Deus. Impactada por Deus, transformada por Deus, movida por Deus, encorajada por Deus. Ou a de ser um homem, uma mulher indiferente e insensível, que se deixa encher pela mentira e pelo engano do diabo. Eu não sei se há entre nós aqui alguém que ainda não conheça o Senhor. Mas se há, eu quero te dizer, não há melhor lugar no mundo para se estar do que senão aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que muda a vida, que mostra o rumo, que dá a direção e que aponta o caminho. Um caminho de vida e não um caminho de morte. Portanto, eu quero fazer alguns convites nesta noite. Por favor, a equipe e o Ministério de Louvor vem à frente. O primeiro deles que eu quero fazer, se há alguém aqui entre nós que ainda não serve ao Senhor, que ainda não caminha com Jesus Cristo, que ainda não o recebeu como Senhor de sua vida, que ainda não o deixou controlar o seu coração, você tem a oportunidade nesta hora de dizer: eu quero andar com Jesus, eu quero servir a Jesus, eu quero confessar Jesus como Senhor da minha vida, aquele que controla o meu ser. Há alguém entre nós que deseja fazer esta confissão? Há alguém entre nós que deseja receber ao Senhor como Salvador? Os outros 2 convites que eu quero fazer.
eu quero fazê-los juntos. Se talvez você tenha se relacionado com Deus como se relacionaram Ananias e Safira, com um Deus distante, um Deus a quem você tenta enganar, um Deus a quem você tenta mentir, contra quem você tem pecado, a quem você não tem reverenciado como deveria, eu quero te pedir que, por favor, venha à frente junto com os outros irmãos, aqueles que são afetados por Deus, que receberam do Espírito Santo de Deus dons e habilidades, mas que talvez não estejam usando da forma como deveriam usar, estão escondendo os seus dons, os seus talentos, estão deixando de ladinho. Eu não vou insistir com ninguém, você sabe como está a sua vida, você sabe se você precisa receber oração aqui neste altar, você sabe se você precisa servir Deus melhor, você sabe se você precisa ser tocado por Deus de uma forma sobrenatural e especial nesta noite. Você tem liberdade de vir aqui ao altar nesta noite, e os pastores e os intercessores vão estar orando por você, vão estar clamando a Deus por sua vida, porque o Senhor quer te usar, o Senhor quer te tocar, o Senhor quer se mover em sua vida. Igreja tem tanto o que fazer, tem irmãos nesta igreja doente, tem gente aqui que está precisando de um prato de comida. Você pode dizer: eu vou cozinhar, eu vou levar comida para o meu irmão que está enfermo e não pode cozinhar, eu vou limpar a sua casa, eu vou caminhar com ele, eu vou visitá-lo. Tem tanto o que fazer. Não fique parado. Deixe o Espírito Santo de Deus tocar sobre a sua vida. Deixe o Espírito Santo de Deus mover sobre a sua vida e fazer a obra que Ele tem a fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Se você quiser vir à frente, venha com liberdade. Se você não quiser, por favor, coloque-se de pé. Adore ao Senhor. Exalte o seu nome. Pelo privilégio que você tem de servir a Deus. Porque você já tem servido a Deus. Porque sua vida tem sido um vaso de honra e de glória para o nome do Senhor. Porque outros já estão sendo tocados e impactados pela palavra que você tem ministrado, pelo teu abraço amigo, pelo teu conforto. Louve a Deus, porque você é um vaso de honra nas mãos do Senhor. Aleluia, aleluia.